Hoje a gente vai falar sobre a busca em largura e sobre a aplicação mais comum dela, que envolve o cálculo de caminhos, ali, no caso, em grafos não ponderados, especificamente. Cálculo de caminhos mínimos, melhor dizendo, tá? Mas antes da gente falar da busca em largura, eu vou retomar a busca genérica só para fazer uma comparação, tá? Lembrando que busca genérica é como eu chamo qualquer busca que visita todos os vértices que podem ser explorados, mas que não tem uma política específica para visitar esses vértices que a caracterizaria como uma busca em profundidade, por exemplo, como uma busca em largura ou como algum outro critério, tá? Nesse sentido que ela é genérica. A gente viu uma versão do pseudocódigo dessa busca na primeira aula em que a gente foi ver sobre estudar sobre busca em profundidade. Né? Antes de falar da busca em profundidade, a gente falou dela. Mas vamos dar uma olhada aqui nessa busca por um outro ângulo, tá? Uma versão um pouquinho diferente. E na sequência a gente vai relacionar com a busca em largura e tal. Então, aqui a nossa busca genérica, ela recebe um grafo G com origem S e ela começa marcando todo mundo como não visitado, né? Fazendo esse registro de que nenhum vértice foi visitado até o momento, para que a gente tenha aquele controle de não ficar revisitando vértices. Tá? Então, eu vou marcar todo V pertencente à Vzão como não visitado. E eu vou colocar o S, que é o vértice origem ali, no conjunto de vértices ativos. Essa é uma observação muito importante aqui, tá? Eu vou ter esse conjunto de vértices ativos, que eu não vou detalhar nesse pseudocódigo como ele é implementado. A gente vai ver que ele é especializado para uma estrutura de dados já bem conhecida de vocês, no caso da fila. No caso da lista da busca em largura, né, que vai utilizar a fila, troquei as palavras. Mas o ponto aqui nesse momento é a gente pensar nesse conjunto de vértices ativos como sendo um pool, um reservatório em que eu posso colocar um monte de vértices lá dentro. E qual que vai ser o meu critério para colocar esses vértices lá dentro? Eu coloco todo o vértice que eu encontrei, mas que eu ainda não visitei. Então esse conjunto de vértices ativos é um reservatório de vértices por visitar. Tá? Então eu vou guardar lá os vértices que eu quero visitar, mas que eu já sei que existe, eu já tropecei neles, por assim dizer. Tá? E vai ficar mais claro isso para a gente ver como o algoritmo funciona. No início, de qualquer forma, esse conjunto de vértices ativos só tem o S, e o nosso algoritmo vai ter um laço principal aqui, que continua enquanto justamente o conjunto dos vértices ativos for diferente de vazio. Então, enquanto eu tiver algum vértice que eu ainda não visitei, algum vértice que eu sei alcançar, algum vértice que eu consigo alcançar, mas que eu ainda não visitei, eu removo esse vértice V do conjunto dos ativos, verifico se ele não foi visitado. Então, se V ainda não foi visitado, o que eu faço? Eu marco ele como visitado e, na sequência, eu vou olhar para todos os arcos que saem dele. Para cada aresta do tipo VW, ou seja, que tem origem em V e destino em algum vizinho W, se esse W não foi visitado, né, enfatizando de novo, a gente não revisita vértices, então por isso esse cuidado de testar isso, eu coloco o W no conjunto de vértices ativos. Tá bom? Essa é a minha busca genérica, então. Eu parto de um vértice, coloco esse vértice, no caso que é a origem, nesse pool aí, dos vértices que ainda estão por visitar. Em cada iteração eu tiro um vértice desse conjunto. Não estou falando o critério que eu tiro, tá? Eu tiro algum vértice que está lá. Eu só paro quando esse conjunto estiver vazio. Então eu vou tirar esse vértice do conjunto, vou verificar se esse cara ainda não foi visitado. Se ele não foi, marco como visitado e verifico quem que ele alcança, né? Verifico quem que ele vai alcançar ali. No caso, eu acabei de pegar um V aqui. Eu vou olhar quem são os vértices para os quais ele tem arcos. E se esses caras ainda não foram visitados, sei lá, de repente aqui ele tem o W1, W2, W3, né? E assim como o V acabou de ser marcado como visitado, de repente W1 já foi marcado como visitado. Então esse eu não mexo mais. Os que não foram, eu coloco no meu pool para serem visitados no futuro. Né? Eu adiciono W2 e W3 nesse conjunto de visitados. Beleza a ideia?
estamos retomando a ideia da busca genérica, né? Eu não estou tendo nenhum critério específico, mas a gente já vai ter. A gente vai falar especificamente da busca em largura na sequência. Tá? Como eu falei antes, mas é importante frisar, o conjunto dos vértices ativos são os encontrados, mas não visitados. São os que estão nesse meio do caminho. Já sei como chegar até eles, ou seja, em algum momento eu tropecei num arco que alcançava eles. Né? Eu estava explorando um vértice, visitando um vértice, e vi que ele tinha um arco que chegava nesse cara. Então, esse cara foi encontrado, mas ele nunca foi retirado daquele pool para ser analisado, para ser tratado. Então, encontrado, mas não visitado. É isso que está no meu conjunto dos ativos. E destacando que esse algoritmo anterior não vai terminar, ele não termina antes de considerar todas as arestas. Tá? É importante aqui frisar, antes de considerar todas as arestas que ele alcança a partir de S. Todas as arestas que ele alcança a partir do vértice S. Porque todo vértice que for visitado vai ter suas arestas analisadas. Então, nesse sentido, ele está cumprindo aquilo que eu espero da busca genérica, que é não parar enquanto existir uma aresta que tem origem nos vértices já visitados e destino nos não visitados. Enquanto estiver nessa situação, eu vou continuar a minha busca. E daí, tendo revisitado, né, sem trocadilho, sem intenção de trocadilho, a busca genérica, a gente vem aqui para as especializações mais famosas dela. No caso, uma das especializações mais famosas e bem importantes aí da busca genérica é a busca em profundidade, ou DFS, aqui, né, de Depth First Search, que a gente já estudou. A outra é a busca em largura. Antes de falar da busca em largura, só duas observações. A gente já viu isso, a gente vai ver com mais detalhes, mas essas buscas são muito eficientes, tá? Quando eu falo que elas são muito eficientes, é porque elas têm eficiência da ordem de n mais m, sendo n o número de vértices e m o número de arcos do meu gráfico. Tá? Eu posso até ser mais específico com isso, falar de vértices alcançáveis e tal, mas nesse momento só quero frisar que essas buscas, tanto em profundidade quanto em largura, essas especializações da busca genérica, são surpreendentemente eficientes, se vocês pensarem. Por quê? Porque n mais m, sendo o número de vértices mais número de arestas, número de arcos, é o tempo que eu levo para ler o gráfico. Então eu estou falando que eu consigo não só carregar esse gráfico da minha entrada, tá? Mas em um tempo assintoticamente proporcional, a constante pode mudar um pouquinho ali, mas em um tempo proporcional, assintoticamente, ao que eu gasto para ler um grafo, é o tempo que eu vou gastar, é o tempo que eu vou acabar gastando ali para buscar todos os vértices que eu alcanço a partir de um certo vértice origem. Tá? Então, nesse sentido, dado que não são operações triviais, né, tanto busca em profundidade quanto em largura, que a gente vai ver, não são triviais, elas serem tão eficientes é bem surpreendente e bem útil também. Né? Elas acabam sendo subrrotinas importantes para outras operações. Fica aqui um quiz para vocês para adaptar a busca genérica para implementar uma DFS. Tá? Porque a gente já estudou bastante nessa altura do campeonato, a gente já viu aí 3 aulas falando de busca em profundidade com diferentes aplicações e a gente, por conta disso, a gente conhece bem ela, né? Então, como a gente conhece essa busca, e aqui, no caso a busca em profundidade, e aqui eu estou apresentando para vocês um pseudocódigo da busca genérica, um exercício interessante é vocês especializarem ele, fazer o que eu tenho que modificar ali para que ele se torne não mais uma busca genérica, mas uma busca em profundidade, tá? E eu já deixo aqui uma dica de uma modificação muito, muito importante, que é como implementar o conjunto de ativos, qual que vai ser a política de entrada e saída dos vértices, tá? No caso, na busca genérica, essa política não está definida, na busca em profundidade vai ter que definir ali como o que utilizar, tá? Para armazenar os vértices desse conjunto, qual estrutura utilizar. Dito isso, o foco da aula de hoje vai ser a busca em largura, ou BFS, que vem aqui de Breadth First Search, né? Buscar em largura primeiro. Importante, eu gosto dessa especificidade do nome em inglês, porque quando eu falo busca em largura, tá bom, eu vou buscar em largura, mas quando eu enfatizo Breadth First Search, buscar em largura primeiro, eu estou lembrando, olha, eu vou buscar todo mundo que eu conseguir alcançar. É só a ordem que vai ser por camadas ali, né? Vai ser do mais próximo da origem para o mais distante. Nesse sentido, vai ser por largura primeiro, né?
Mas eu vou continuar buscando tudo que eu posso. Tá? É, tá legal. Então, feito isso, vamos nos aprofundar então na BFS aqui. Né? E uma característica dela que é bem importante é que ela explora o grafo em camadas, tá? A partir do vértice inicial, a partir do vértice origem. O nosso vértice inicial é esse ali. Por conta disso, ela acaba sendo muito útil para o cálculo de distância não ponderada. A distância não ponderada é aquela que envolve o número de saltos a partir da origem, né? Não tem pesos nas arestas, é simplesmente o número de saltos que eu dou. E já destaco aqui que esse comportamento de avançar uma camada por vez está intimamente relacionado com a estrutura de dados fila, ou FIFO, aqui né, Q em inglês, ou FIFO, que é um acrônimo para First In, First Out. Quer dizer, eu nunca inverto a ordem de ninguém. Quem entrou há mais tempo, sai há mais tempo. Desculpa, quem entrou há mais tempo, sai primeiro. Eu nunca vou inverter a ordem. A ordem de entrada é a mesma ordem de saída. Isso vai ser essencial nos argumentos ao longo dessa aula aqui, para mostrar que o algoritmo funciona e tal. Eu vou deixar aqui na busca genérica porque eu quero fazer algumas comparações com vocês. Então, vamos ver aqui. Já vimos o pseudocódigo da busca genérica, vamos ver o pseudocódigo da busca em largura. Tá? Então, na busca em largura aqui, o que vai mudar? Bem, continuo recebendo um grafo G, uma origem S, e eu vou marcar todo o vértice V pertencente à Vzão como não encontrado. Aqui já tem uma sutileza, né? Antes eu marcava aqui como não visitado. Aqui eu estou marcando como não encontrado. E não é só um jogo de palavras, tá? Vou destacar os momentos para vocês. Como eu tinha falado antes, é encontrado, eu digo de um vértice para o qual eu descobri um caminho que chega até ele. Visitado é um vértice que saiu do conjunto de ativos, lá do conjunto de vértices que estão por serem explorados, e teve a sua iteração, né? Teve seu momento de brilhar, o momento que ele era o vértice que estava sendo tratado na minha iteração principal do algoritmo e cujos vizinhos estavam sendo explorados ali, estavam sendo listados. Tá? Então, aqui eu começo marcando todo o vértice V como não encontrado. Tá? Eu digo, olha, a princípio nem encontrado eles foram, não só não foram visitados, como não foram encontrados. E daí eu vou marcar S como encontrado. Tá? Aqui também já tem uma diferença, né? Na busca genérica, eu só colocava S no conjunto de ativos, eu não marcava nada ele, né? Porque aqui eu estava marcando visitado, e ele de fato não tinha sido visitado ainda. Mas encontrado ele já é. Encontrado é todo vértice para o qual eu conheço um caminho. E como essa é a origem, eu conheço um caminho trivial dele para ele mesmo. Então ele sempre está encontrado, por isso que ele já começa assim. Daí eu inicializo uma fila Q com o vértice S. Então no início eu só tenho o vértice S na minha fila. Veja que o conjunto de ativos vai estar sendo implementado por uma fila Q, por essa estrutura de dados que tem esse comportamento first in, first out. Enquanto que for diferente de vazio, a gente vai fazer o quê? A gente vai remover um vértice V início de Q. Aqui eu estou sendo pleonástico, né? Se tem um comportamento de fila, é claro que eu removo do início, é claro que eu sempre insiro no final. Mas só para lembrar a gente do comportamento. Então, removo esse vértice do início de Q. E eu vou olhar ali para cada aresta VW. Se W não for encontrado, eu marco W como encontrado e insiro W no final de Q. Tá? De novo, sendo pleonástico. Ok, busca em largura, a ideia pseudocódigo aqui. Eu quero destacar algumas diferenças que a gente tem entre a busca em largura e a busca em profundidade. Vou até pegar uma cor diferente aqui. Notem aqui, então, que enquanto aqui a gente, na busca genérica, falei busca em profundidade, perdão. Na busca genérica, eu estou marcando explicitamente quem é ou não visitado. Aqui, na busca em largura, eu marco explicitamente quem foi ou não encontrado. Além disso, tem algo aqui que eu acho chave. Esse if aqui, ó. Observem que esse teste, se V não foi visitado, tá? Esse teste eu não faço. Ele estaria nesse ponto. Né?
mas eu nunca faço esse teste. Eu não vou provar para vocês agora, mas só para destacar uma diferença importante. Porque, que tem a ver com o fato de eu poder me preocupar com os encontrados e não com os visitados, né? É, como na busca em largura eu uso uma fila, especificamente para o conjunto de ativos, é, eu consigo garantir que nenhum vértice é inserido na fila mais do que uma vez. Na primeira vez que eu encontro um vértice, ele é marcado como encontrado e ele é inserido na fila. A partir daquele momento, ele nunca mais poderá ser inserido, porque olha só, eu só insiro um vértice na fila logo depois de verificar se ele não foi encontrado. Se na primeira vez que eu o encontro, eu já marco ele como encontrado, que é o que acontece aqui, né? Antes de inserir, nenhum vértice pode ser inserido mais do que uma vez. Tá claro isso? Como nenhum vértice vai ser inserido mais do que uma vez, eu tenho certeza de que quando eu estou tirando alguém da fila, ele não foi visitado. Diferente da busca genérica e da busca em profundidade, remetendo ao quiz que eu coloquei aqui, né, como adaptar para a busca genérica para a busca em profundidade, em que esse if é importante porque não tem como eu evitar pela política aqui da busca, pela política de funcionamento dela, que um vértice possa, por algum motivo, ser inserido mais de uma vez no conjunto de ativos. Isso nunca acontece com a busca em largura. Tá claro isso? Na busca em largura, o meu vértice nunca vai ser inserido mais do que uma vez, então eu posso tranquilamente não colocar aquele if. Tá? Eu posso eliminar o if que teria aqui, né, que eu destaquei. E esse é um dos motivos, tá? A fila, junto com esse cuidado de nunca reinserir alguém na fila, nunca inserir alguém mais de uma vez na fila, é um dos motivos porque eu posso me preocupar apenas com os vértices encontrados. Se ele for encontrado, ele vai ser inserido na fila e daí, eventualmente, será visitado. Eu nem preciso marcar quando ele foi visitado, tá? Nem tem essa necessidade. Eu já marco logo que ele foi encontrado e não o insiro na fila novamente a partir dali. Tudo bem até aqui, gente? Então, só enfatizando, né, só para estar anotado aqui, quando a gente compara a busca em largura com a busca em genérica, tem essas três diferenças que vão se destacar, né? A gente marca que um vértice é encontrado, a gente não marca que um vértice é visitado, a gente foca no encontrado, e a gente não verifica se o vértice que está saindo da fila já foi visitado, por causa desse argumento que eu dei para vocês, né? Eu tomo cuidado para que ele nunca seja inserido mais de uma vez, daí não tem que verificar. Isso não é possível de fazer em qualquer tipo de busca, tá? Em qualquer política de inserção e remoção do conjunto de ativos. É algo que deriva necessariamente do comportamento da fila, dessa coisa de não inverter ordem e tal, sabe? Como a fila nunca inverte ordem, como first in, first out, né? Quem entrou há mais tempo que vai sair primeiro, eu tenho certeza que quando eu encontro alguém pela primeira vez e coloco na fila, vai ser aquela ocorrência que vai sair. Né? Então se torna inútil eu inserir o cara outras vezes, porque certamente essas outras vezes que eu poderia tropeçar nesse vértice e inseri-lo na fila, elas só seriam processadas depois que ele já fosse visitado e seriam desconsideradas. Já que eu tenho certeza que elas vão ser desconsideradas, eu corto o mal pela raiz, né? Eu já nem insiro. Tá? Então tá legal. Essa é a comparação aqui entre a busca genérica e a busca em largura, para a gente ver que, embora muito parecida, ela tem suas peculiaridades ali, né? Ela tem algumas diferenças que a gente pode enfatizar, sendo que a diferença principal é ela usar a fila para implementar os nós ativos. Falar rapidinho da eficiência desse algoritmo, ou pelo menos de uma eficiência que ele pode ter, dependendo de como for implementado. Esse passo aqui, marcar todo V como não encontrado, vai ser da ordem de n, proporcional ao número de vértices. Esse laço aqui, enquanto o Q for diferente de vazio, quantas iterações vocês acham que esse laço vai executar? Qual a ordem do número de iterações que vocês chutariam? Eu vou ficar enquanto Q não for vazio, correto? Qual o tipo de elemento que eu estou inserindo na fila? É o quê que eu insiro na fila? São vértices ou arestas, gente? São vértices, né? E eu tinha acabado de argumentar com vocês que um vértice não pode ser inserido mais do que uma vez. Tá? Então, o número de iterações aqui
se um vértice não pode ser inserido mais do que uma vez, eu posso afirmar que um vértice será inserido no máximo uma vez, vai sair da fila no máximo uma vez, então cada vértice vai ter, no máximo, uma iteração do algoritmo em que ele está sendo analisado. Tá? Então, o número de iterações aqui é limitado assintoticamente pelo número de vértices, a princípio. Tá certo? Aí, duas sutilezas. Tá? Notem que eu enfatizei que esse é o número de iterações. Eu não estou dizendo que é a eficiência do algoritmo, porque o que acontece aqui dentro desse laço do enquanto, não necessariamente leva tempo linear. Como a gente pode ver aqui, tem um outro laço. Tá? Então a gente vai tratar disso. Mas uma outra observação. Eu posso fazer uma análise mais precisa do que dizer que é da ordem de n aqui, e dizer que é da ordem de ns, onde ns é o número de vértices da componente que contém o vértice S. Porque só os vértices que eu encontrar serão inseridos na fila e, portanto, serão processados em alguma iteração. Se o meu grafo tiver 1 bilhão de elementos, mas a partir do S eu só consigo encontrar 10, eu só vou ter 10 iterações. Tá? Então, por isso, sendo mais preciso, dizendo que é da ordem de ns iterações. E daí, em cada iteração, quanto tempo leva? Quanto tempo me custa uma iteração? Bem, depende basicamente do custo desse laço que está iterando para cada aresta, né, para cada aresta VW. Então ele vai ser proporcional ao número de arestas que o vértice tem. Né, proporcional à norma de D mais de V. Lembrando vocês que delta mais, né, melhor dizendo. Lembrando vocês que delta mais de V é o conjunto de arcos que sai de V. Tá? Que é justamente o tipo de arco que eu estou olhando aqui. Tá? Então, eu vou ter uma iteração aqui do lado dentro para cada arco que sai de V, e por isso que é a norma. Tá certo? Só que se eu vou iterar para todos os vértices alcançados a partir de S, e para cada vértice eu vou olhar para todos os arcos que saem de S, quando eu fizer a soma, tá? A eficiência desse algoritmo aqui vai acabar sendo proporcional à soma de delta mais de V para todo V pertencente ao que eu vou chamar de V de S aqui, né? Que é o conjunto de vértices da componente do S. Assim como NS é o número de vértices, Vzão de S é a minha notação para aquela componente. Tá? E isso aqui vai ser igual, vai ser da ordem de ms, onde m remete ao número de arestas, de arcos, e de novo o Szinho subscrito quer dizer que é o número de arcos daquela componente, tá? Da componente que tem o S. Então, esse algoritmo vai levar tempo proporcional, no fim das contas, à ordem do número de arcos, do número de vértices alcançáveis mais o número de arcos alcançáveis. Né? Então, só destacando isso aqui, né? É da ordem de n para marcar aqui os vértices não encontrados, como não encontrados, e da ordem de ns mais ms para o resto. Né? Proporcional ao número de vértices alcançáveis a partir de S mais o número de arcos. Tá claro aqui, a parte mais sutil dessa análise, não que a gente já não tenha feito antes, é essa relação aqui. Isso aqui tá claro para vocês, gente? Tá? Ou quando eu pergunto tá claro, quer dizer, vocês notam que, embora eu tenha um número fixo da ordem de ns iterações aqui, o trabalho que eu vou ter por cada iteração desse enquanto é variável, depende de quantos vizinhos o vértice tem. Por isso que depende desse valor aqui. Tá? Não é um valor que depende do gráfico como um todo, depende daquele vértice. Quando eu somo ao longo de todos os vértices, aí sim eu tenho o número de arcos daquela componente. E isso sim é uma informação mais macro. Tá claro? Beleza? Tá legal. Então, temos aqui o pseudocódigo. E agora a gente vai ver um exemplo de funcionamento já usando esse algoritmo, ou melhor, usando uma variação desse algoritmo para o cálculo de distâncias. Então, o que eu vou fazer aqui é basicamente executar esse algoritmo com vocês para calcular distâncias, só que, como vocês podem perceber, do jeito que está, esse algoritmo não calcula distância, ele só encontra vértices. Eu vou executar ele enfatizando onde ele vai ser modificado, e depois a gente vê o pseudocódigo modificado para consolidar. Quando eu falo de cálculo de distância, só para deixar a coisa bem organizada, o comprimento aqui de um determinado caminho P, especificamente o comprimento não ponderado, o comprimento que não considera peso nas arestas, ele é simplesmente o número de arestas daquele caminho. Ou, de modo equivalente, o número de vértices menos 1. Tá? Só para deixar claro isso, imagina que eu tenho um caminho aqui
de U até V. Tá? Se eu tenho nesse caminho um, dois, três, quatro vértices, ele tem três arcos, né? Porque são as conexões, já que começa e termina com vértice, vai ter um arco a menos do que o número de vértices. Então, é exatamente o número de arcos, ou o número de vértices menos um, que é o meu comprimento. E daí, quando eu falo de calcular a distância, eu quero saber o comprimento do menor caminho que liga os vértices. Tá legal. Fazendo um diálogo aqui entre o nosso pseudocódigo e o exemplo que a gente vai fazer, a gente começa marcando todo o vértice como não encontrado. Mas aqui, como eu já vou ter um vetor para cálculo de distâncias, eu vou colocar todo mundo como menos um aqui, tá? Para indicar que eles não foram encontrados. Uma outra maneira seria colocar mais infinito. Tá? Pseudocódigo aceita mais infinito. Na hora de implementar tem que ver, colocar um inteiro grande bastante, alguma coisa assim. O ponto é que vai ter uma relação muito íntima entre o conceito de um vértice ser encontrado, quer dizer, eu achei algum caminho até esse vértice, e o conceito de distância que eu quero calcular. Vocês vão ver que eu vou calcular a distância para um vértice justamente no momento que eu o encontro. Tá? Mas aqui esses menos uns estão indicando apenas distância inválida, tá? É só um jeito de inicializar. É, e a gente pode olhar aqui que além de marcar todo mundo como não encontrado, eu marco o S, o vértice S como encontrado. Né? No caso aqui, eu vou marcar o S como encontrado é colocar uma distância muito especial nele, que é o zero. Tá? Então, embora eu tenha escrito aqui, eu vou pedir licença para vocês para deixar apagado. A gente sabe que o vetor, tá, se eu estivesse implementando mesmo, ele não pode simplesmente ficar apagado, ele sempre tem algum valor lá dentro. Né? Então, eu tenho que colocar algum valor, como eu falei, menos um, ou algum outro valor, para indicar, olha, essa distância está corrompida, essa distância não é a distância verdadeira, ainda não calculei a distância corretamente. Tá? Mas aqui, para facilitar no desenho, eu vou deixar em branco, a gente sabe que está um lixo lá dentro, ou melhor, está esse marcador. Né? Já o zero, ele está com distância zero, e eu vou tomar cuidado com as cores aqui, olha só. A origem, para a gente, vai ser o vértice zero. Tá? Então, a origem é ali o vértice com rótulo zero. Como o nosso pseudocódigo diz aqui, olha, inicialize a fila com o vértice S, com o vértice origem. Eu vou colocar, portanto, esse vértice zero aqui na fila. Mas, além disso, eu vou colocar a distância dele com outra cor. Tá? Isso é para enfatizar que esse zero e até esse zero roxinho aqui indicam o rótulo do vértice. Esse zero em azul, não. Esse zero em azul indica a distância, o valor, né? Quantos saltos, qual é o número de arestas que eu tenho que saltar para ir do vértice origem até ele próprio. Tá claro? Semântica é diferente ali, né? E, inclusive, pausar um instante para fazer uma pergunta para vocês, conceitual aqui sobre os grafos. Eu falei que eu posso colocar menos um ali, ou eu posso colocar mais infinito e tal, nas distâncias, né, para marcar que, olha, aquela distância não foi calculada ainda. Mas, sendo um grafo não ponderado, me digam, qual o comprimento do maior caminho que eu posso ter, ali da origem até algum vértice que eu alcance? Qual o comprimento do maior caminho? Olhem para essa figurinha para inspirar vocês. Ó. O comprimento é o número de arcos, né? E é sempre um a menos do que o número de vértices, certo? Faz sentido um caminho mais curto entre dois vértices ter laço, ficar dando voltas, né? Repetindo vértices? Não faz, né? Então, parece razoável que um caminho mais curto ele vai, no máximo, passar por cada vértice uma vez? Imagina que o meu grafo é exatamente isso, né? Não vai ter jeito, né? Se o meu grafo for apenas um caminho e a origem está no extremo e eu quero saber a distância até o outro extremo, eu vou ter que passar por todos os vértices. Mas não tem nada que vai me obrigar no mundo a passar por um vértice mais do que uma vez, se eu estou querendo calcular o caminho mais curto, certo? Então, se eu vou passar no máximo, por cada vértice no máximo uma vez, o meu caminho vai ter no máximo n-1 arcos, um a menos do que o número de vértices. Então eu tenho certeza, já olha que interessante, eu nem sei qual é o meu grafo de entrada, mas eu tenho um resultado geral aqui que a gente acabou de argumentar, né? Dá para provar, mas não vamos entrar nisso nesse momento.
que eu nunca vou ter um caminho mais curto com mais do que n vértices, com mais do que n menos 1 arcos, na versão não ponderada. Isso quer dizer que numa implementação eu posso colocar qualquer valor de n para cima para avaliar, para indicar que aquele cara ainda não foi alcançado. Tá? Só para fazer essa ponte entre o pseudocódigo, né, a ideia, e como que eu implemento ali. Como eu sei que nenhum valor com mais do que n vértices, assim como nenhum valor negativo vai ser usado, são todos os valores que eu posso usar para indicar que ainda não achei aquele vértice. Tá claro isso? Então, são só detalhes aí, né? Mas é legal pensar nessas análises sobre o problema. De qualquer forma, voltando para o pseudocódigo, feito essa parte inicial, a gente entra aqui no laço, remove um vértice que está na fila, né, e começa a processar esse vértice. Tá? É o que a gente vai ver aqui, olha só. Estando nessa situação, eu vou remover esse vértice da fila. Nesse momento eu estou com ele em mãos, tá? Então não é, eu removi da fila, mas não é que eu joguei fora. Essa é justamente a iteração do nosso pseudocódigo aqui, em que eu estou analisando aquele vértice. No caso, o vértice 0 aqui na primeira iteração, né? O vértice origem. E o que eu vou fazer? Eu vou verificar quais são os arcos que ele alcança, né? Quais são os vértices que ele alcança, quais são os arcos que ele tem. No caso, nós temos aqui um arco que vai para o 2, um arco que vai para o 4 e um arco que vai para o 3. Por conta disso, o 2, o 4 e o 3 vão ser colocados na fila. Tá? Vejam aqui que essa instrução, né? Cada cara que ele alcançou, que não tinha sido encontrado ainda, e era o caso desses, né? Vão ser colocados na fila. Mas antes disso, ele vai marcar como encontrado. Como eu falei para vocês, esse exemplo já está roubando, ele não tá rodando exatamente o algoritmo anterior. Já está rodando uma variante do algoritmo anterior, uma variação do algoritmo anterior em que a gente calcula a distância. Então, ao invés de simplesmente marcar o cara como encontrado, eu vou calcular a distância desses vértices. Qual distância que eu coloco para o 2, para o 4 e para o 3, gente? Se a distância para o 0 era 0. Né? Para o 2, 4 e 3, qual distância vocês acham que vai ser? Vai ser 1, né? Ela vai ser 1 a mais do que a distância do cara que o encontrou. Então, o 2, o 3 e o 4 recebem 1. Esses caras aqui continuam com algum marcador inválido, mas eu deixo em branco para simplificar nossa vida. Tá legal. Continuando nosso exemplo, próxima iteração, eu vou remover o próximo elemento da fila, que no caso é o 2, destacando que o 2, o 4 e o 3 foram colocados, né, eram vizinhos do mesmo vértice. Foi uma ordem arbitrária. Podia ter sido 3, 4, 2, podia ter sido 4, 2, 3. Tá? Calhou de ser 2, 4, 3. Foi só a ordem que eu passei pelos vizinhos. Né? E a fila sempre respeita. Né? Então, uma vez que entrou desse jeito, agora vai ter que aceitar, vai ter que ficar assim. Destacando também aqui as camadas do grafo, né? Aquela ideia de que eu visito o grafo por camadas. Olha só, a camada 0 é o que está à esquerda aqui desse primeiro traço laranja, a camada 1 é o que está entre os dois traços laranjas, né? Que eu alcancei com apenas um salto a partir da origem. E daí, eu estou aqui então na iteração que eu vou tratar o 2, e o que eu vou ter aqui? Bem, a partir do 2, eu tenho dois arcos, né? Eu tenho um arco que vai para o 1 e um arco que vai para o 4. Só que o 4 já tem uma distância estabelecida, o arco, o 4 já foi encontrado antes. Por isso eu não o atualizo, né? Veja aqui, se W não foi encontrado, se o vizinho não foi encontrado, eu marco ele como encontrado e coloco na fila. Se ele já foi encontrado, eu não faço nada. Tá? Então eu não mexo no 4 ali. O 1, sim, vai ser colocado na fila e vai receber uma distância, no caso, 1 a mais do que a distância do 2. Né? Se a distância do 2 era 1, a distância do 1 vai ser 1 a mais, vai ser 2. Tá? Destacar algumas coisas aqui antes da gente prosseguir, já para a gente ganhando intuição do porquê que o cálculo de distâncias vai funcionar e porquê que a fila é tão importante para isso. Tá? Então, observem que, a princípio, tá, sem usar nenhuma propriedade maior, que aqui vai ter, a gente vai ter que ter uma demonstração matemática no final e tal, para eu garantir que eu tenho o caminho mínimo, né, que eu tenho a distância correta de um vértice até outro, eu deveria ter verificado todos os caminhos de um vértice até outro. Concordo? Que esse é um jeito, né, força bruta ali de garantir. Olha, eu saio de um certo vértice, quero saber, eu estou saindo aqui, sei lá,
de um certo vértice origem e quero saber qual que é a distância para um certo vértice V aqui. Bem, se eu verificar todos os caminhos possíveis que chegam até V, eu descubro qual que é o caminho mínimo. Eu pego o menor deles e descubro a distância. Mas vocês notam que isso seria super trabalhoso e a gente não está fazendo nada perto disso, né? O nosso algoritmo é muito mais eficiente do que isso. Tanto que ele faz o extremo oposto, né? Em vez de considerar todos, na primeira vez que ele vê o vértice V, ele marca a distância. Foi isso que a gente fez, não foi? Olha só, a gente acabou de encontrar o vértice 1 e a gente já estabeleceu a distância dele e a gente não tem medo de se arrepender. Olha que interessante, né? Não é trivial isso. De alguma forma, a gente vai argumentar melhor sobre isso depois, mas de alguma forma eu tenho confiança de que todos os caminhos que eu ainda não explorei serão maiores. E no exemplo, pelo menos, parece que está funcionando, né? Porque quando eu encontrei um caminho que vai para o 4 a partir do 2, quer dizer, um caminho que faz assim, esse caminho tinha comprimento 2 e era pior do que o comprimento 1 que eu já tinha para o 4. E por isso que eu ignorei, né? Eu nem olhei. Eu simplesmente falei, ah não, o 4 já foi encontrado, o 4 já tem um valor de distância. Não mexe com ele. Correto? Certo? Então, por conta disso, né, por conta dessas características aí, o nosso algoritmo consegue ser muito eficiente. E isso está intimamente ligado com a fila. Tá? A fila ela vai dar um comportamento para o nosso algoritmo, só dando a ideia agora, tá? A demonstração é mais chatinha, mas só dando a ideia, ela vai dar um comportamento justamente de ir explorando o grafo em camadas. Quer dizer, eu nunca vou encontrar e visitar algum vértice, sei lá, que está a uma distância k mais 1, tá? Vamos colocar número, que está a uma distância 10 da origem, antes de ter visitado todo mundo que estava a distância 9, 8, 7 e assim por diante. Então, qualquer vértice que alguém que está numa camada 10 encontre, como que eu coloco esse argumento? Se um determinado vértice, se um determinado vértice, fazendo um desenho aqui no canto, que estava numa camada 10 aqui. Então aqui está a origem, aqui está um certo vértice V e a distância de V é 9, por exemplo, né? A distância de... Ou melhor, é 10 mesmo, né? Então tá ali no... Olé, desculpem. Vamos colocar 9 aqui porque começa na camada 0 ali, que tem valor, que tem distância 0. Se a gente tem aqui uma distância 9 e esse vértice V encontra alguém aqui, encontra um vértice W, que não tinha sido visitado antes, eu vou ter a confiança, a intuição é essa, tá? Eu vou ter a confiança de que qualquer outro vértice que podia ter encontrado o W antes, já foi processado. Então, se existia um caminho mais curto para o W, já teria sido processado antes. Se o W chegou até essa altura do campeonato sem ser encontrado, é porque o V é o cara mais próximo que o encontra. Tá? É meio que essa a ideia que eu tô querendo passar, mas a gente vai voltar nela com mais calma depois. Acho que eu estou me adiantando aqui, tentando dar intuição para vocês. Mas focando aqui num exemplo simples, foi o que a gente viu aqui, né? O 2 até tinha um caminho para o 4, mas o caminho mais curto foi encontrado primeiro. Tá? Um outro jeito da gente ver, tá? Pelo exemplo aqui, da gente ir pegando o feeling, a intuição de por que a fila é tão importante, observem a situação da nossa fila agora. Tá? Se por acaso eu estivesse usando uma dinâmica diferente de fila, se eu de repente usasse uma dinâmica de pilha, só de sacanagem, só para ver a coisa quebrar, tá? Eu ia pegar na próxima iteração o vértice 1. Né? E se eu pegasse o vértice 1, olha só, eu ia encontrar esse caminho para o 5 e eu ia me convencer que a distância até o 5 era o quê? 1, 2, 3, né? 1 a mais do que a distância do 1. Isso daria certo, gente? Não, né? Porque se eu não estivesse usando a dinâmica de fila, eu correria o risco de fazer essa bobagem, né? De explorar um caminho que passa pelo 1 antes de explorar um caminho que passa pelo 4, que é o próximo cara que vai sair. E que tem, de fato, um caminho mais curto até o 5. Tá? Então, só para enfatizar de novo a importância da fila aqui. O bom comportamento desse algoritmo depende necessariamente dessa dinâmica da fila.
Tá legal. Sabendo disso, vamos passar para a próxima iteração, então, do algoritmo, em que agora quem sai da fila é o vértice 4, ele é o vértice que vai ser explorado agora, as nossas camadinhas ali continuam. E a partir do 4, bem, esse arco aqui não vai ser explorado porque o 1 já foi encontrado, mas esse aqui não foi, né? Então, o 5 será adicionado à fila e terá o valor ali, no caso, 1 a mais do que a distância do 4. A distância do 4 é 1, então valor 2 para a distância dele, tá? O algoritmo deveria continuar até a fila ficar totalmente vazia. Pelo menos foi isso que o nosso pseudocódigo dizia, tá? Eu vou parar aqui porque a gente está vendo que todos os vértices já foram encontrados. Mas isso não é óbvio, tá? De modo algum, isso é óbvio, a menos que eu saiba qual é o número total de vértices, né, para poder verificar. Porque nada me garante que não tivesse, por exemplo, um arco saindo do 3 aqui que nunca foi explorado, um arco para um certo vértice. Então, só depois de visitar todo mundo que está na fila e a fila fica vazia, eu tenho certeza que eu explorei tudo que dava para explorar. Beleza? Tudo bem até aqui o funcionamento do algoritmo, gente? Tá? Eu quero enfatizar uma outra coisa antes de mostrar o pseudocódigo, que é esse algoritmo claramente encontra caminhos. Tá? O jeito que o nosso algoritmo funciona, né, quando ele encontra um vértice, ele marca a distância dele como sendo 1 a mais do que o anterior, por exemplo, esse cara é 1 a mais do que a distância do 4 que a gente já tinha explorado, com certeza está encontrando caminhos válidos. Porque, poxa, se ele encontrou um caminho válido até um determinado vértice, daí tem um arco daquele vértice para um outro vizinho, com um salto a mais, ele de fato tem um caminho até ele. Isso aí é tranquilo. A dificuldade, só para vocês terem isso em mente, a gente vai explorar isso mais para o fim da aula, é mostrar que esse caminho é de fato mínimo, é mostrar que não existe nenhum outro caminho menor que poderia ter sido encontrado para aquele vértice. Tá? Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Mas tá legal. Dito isso, vamos ver aqui o pseudocódigo, então, em que a gente vai especializar o código anterior da busca em largura para o cálculo de distâncias. Ele vai ser bem parecido, tá? Apesar de mudar o nome aqui, eu vou chamar ele de distâncias, né? Remetendo ao fato de que é isso que essa função calcula. Ela recebe um grafo na entrada, um certo vértice origem, e o que ela faz? Não surpreendentemente, ele vai marcar todo mundo como não encontrado. Só que para fazer isso, eu vou usar como artifício o vetor de distância. Então eu vou marcar todo mundo com dist_v igual a mais infinito. A gente já argumentou que podia ser igual a n, né? Igual ao número de vértices, também seria uma marcação válida. Por ser uma distância impossível de alcançar, de fato ali, encontrar um caminho mínimo que tivesse essa distância. Mas tá legal, então eu marquei todo V com dist_v mais infinito, exceto um cara muito especial, que é o S, né? Então, na sequência, a gente faz dist_s, né, a distância da origem, igual a zero, por definição, né? Não preciso de nenhum salto para ir do zero até ele mesmo. E eu vou colocar S em Q. Né? Colocar o S na fila Q. Daí, enquanto Q não for vazio, o que a gente faz? Retire V de Q, a gente tira o vértice que está há mais tempo na fila, e visita todo mundo que ele pode alcançar. Então, vou visitar os arcos desse vértice, né? Para todo arco VW, se W não foi encontrado, ops, olha só, ato falho. O que significa não ser encontrado aqui, né? Eu estou usando o dist para indicar isso para mim, né? Já que eu quero calcular as distâncias, já estou usando ele. Então, se dist_w igual a mais infinito, né? Se a distância
dele é igual a mais infinito, quer dizer que ele não foi encontrado, porque qualquer distância que eu realmente calcular vai ter um valor menor do que mais infinito. Então, se dist w é igual a mais infinito, daí a gente vai fazer dist w, aquilo que a gente já estava exercitando, né? Vai ser um a mais do que a distância do cara que o encontrou. Vai ser igual a dist v mais um. E por fim, inserir w ups, em Q. Tudo bem, gente? Está clara a relação desse pseudocódigo com o nosso comportamento no exemplo e também com a versão não especializada em distâncias que a gente viu antes. Basicamente, nos lugares que eu falava só, encontrado ou não encontrado, né? Aqui eu estou trabalhando com as distâncias, estou marcando distâncias, comparando distâncias. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo antes de ir para a demonstração, que é onde dá mais nó na cabeça. Então, vamos ver um exemplinho aqui. Tá? Então, a gente vai ter aqui, marcando de novo as camadas, essa aqui vai ser a minha camada zero, tá? Que no caso só tem a origem, por definição. É o único cara que está a 0 saltos dele próprio. Eu vou começar aqui fazendo o quê? Vou começar colocando, seguindo o pseudocódigo, né? Vamos ser fiéis ao nosso código. Eu vou começar marcando todo mundo com distância mais infinita. Então, vamos marcar todo mundo aqui com mais infinita. E eu já aproveito para destacar para vocês que a busca em largura, ela consegue operar tanto em grafos que tem arcos orientados, né? Um grafo que tem arcos, um grafo orientado, quanto não orientado, como nesse exemplo, né? O exemplo anterior era num grafo orientado, e se não é, tudo bem, ela funciona em ambos. Na sequência aqui, depois de marcar todo mundo com mais infinito, eu marco dist zero igual a zero. Né? Dessa vez eu estou representando aqui o que estaria no vetorzinho dist próximo a cada vértice, tá? Só um jeito de representar no desenho. E daí eu vou colocar S em Q, antes de retirar ele e tal. Então, coloca o S na minha fila aqui. Tá? O S está lá na fila. Daí o que eu vou fazer? Vou começar removendo o S. S vai ser o vértice da vez, né? Vou olhar para os arcos que saem de S. No caso, tem arcos saindo aqui para cá e para cá. Eu vou atualizar a distância de A e B. Quanto que vai ficar a distância de A e B, gente? Vai ser 1, né? E eu vou adicionar A e B na fila. É isso que eu tenho que fazer aqui, né? A distância deles vai ser 1 a mais do que a distância de quem os descobriu. E vou colocar eles na fila. Próxima iteração, tiro o A da fila. Agora eu estou olhando para o A. O A alcança o B, alcança o S, mas esses caras já foram visitados, já tem dist menor do que mais infinito, né? Não passam nesse critério, então não são de fato analisados. Para quem eu vou olhar de fato ali vai ser para o C ali. A distância do C vai ser 1 a mais do que a do A, então vai virar 2, e eu vou colocar o C na fila. Próxima iteração eu removo o B, agora estou de olho no B aqui. O B alcança o S, o A e o C, mas todos esses já têm dist menor do que infinito, então não vou olhar para eles. Eu vou para cá. Vou olhar para o D, que vai ter distância mais 1 ali, então vai ter dist 2 também, 1 a mais do que a distância do B. Coloco o D na fila. Finalmente, removo o C da fila. Atualizo a distância do E, vai ser 1 a mais do que a do C, então vai ser 3. Coloco o E na fila. Quando eu removo o D da fila, eu não encontro nenhum novo vértice. Todos os arcos dele vão para as arestas dele, os arcos dele vão para vértices que já foram visitados. Daí eu termino a iteração, removo o E da fila, a mesma coisa. Esses caras terminam com distância mais infinito, o que está correto, né? Porque eles não são alcançáveis. Então faz sentido eles terminarem com uma marcação de que, olha, esses caras não dá para alcançar. Beleza? Então, aqui está o nosso algoritmo. Só destacar, olha, todo mundo que ficou com distância 1 faz parte da camada número 1 aqui. E todo mundo que ficou com distância 2, a próxima camada aqui, e distância 3,
terceira camada, o resto está na camada mais infinita, se é que é isso pode ser dito. Tá legal então a ideia? Vamos encarar a demonstração desse algoritmo então, mostrar que ele está correto. Deixa eu colocar aqui com foco no pseudocódigo, porque é em cima dele que a gente vai argumentar. Então, a gente quer mostrar que o nosso algoritmo calcula corretamente a distância, no caso ali a distância não ponderada, de S até cada vértice V. E, portanto, a gente vai usar indução matemática no número de iterações. Né? Indução matemática a gente sempre faz em cima de uma abjeção dos naturais, a gente vai fazer isso no número de iterações do algoritmo. Isso já quer dizer, tá, pode ficar na cabeça de vocês, que a nossa hipótese de indução, a gente vai supor que ela vale até a última iteração, e daí a gente vai mostrar que ela é preservada, que ela é restaurada, né, pelas operações do algoritmo na iteração atual. Então vamos destacar aqui, olha a hipótese de indução. Para todo vértice V encontrado até o início da iteração atual, a gente vai ter que dist V é a distância de S até V. Não sei se parece meio sem graça essa definição, essa hipótese de indução, mas o que ela está dizendo, quando eu afirmo que dist V é a distância, o que eu estou dizendo é o valor que eu coloquei lá no dist V para todo mundo que foi encontrado até o início dessa iteração, não é qualquer valor, é o valor do caminho de menor comprimento. É o valor correto. Embora eu não tenha explorado todos os caminhos possíveis, meu algoritmo está fazendo algo certo e está correto lá. Tá? Claro que afirmar isso é fácil, o que a gente tem que provar agora é que isso se preserva de uma iteração para outra. Tá? Então, no caso base, o caso base é tranquilo. No início da primeira iteração, bem, se a minha hipótese de indução afirma sobre vértices que foram encontrados até o início dessa iteração, no caso base eu vou olhar para o início da primeira iteração. No início da primeira iteração, vamos ver aqui, ó, é antes, até pegar uma outra cor aqui, é antes disso aqui, né? É a primeira vez que eu vou entrar nesse while. Quem que foi encontrado até ali? Só o S, né? Só o S que foi encontrado e tem dist igual a 0. Tá? Então, nesse caso está bem tranquilo, porque no início da primeira iteração, ali, só o S foi encontrado e o dist de S é igual a 0, o que está consistente, né? Então, todo mundo que foi encontrado até agora está com a distância correta. Porque, por definição, a distância do S até ele mesmo é 0. Né? 0 arcos que eu preciso saltar. Então, beleza, comecei bem. Agora, de novo, tem que mostrar o passo, tem que mostrar que de uma iteração para outra a propriedade se preserva. Então, a gente quer mostrar que a hipótese de indução continua válida no final da iteração atual, né, que a iteração atual não quebra ela, depois que a gente encontra novos vértices. Por quê? Eu já vou passar por ali, mas deixa eu colocar um desenho aqui, olha. Imagina que eu tenho o S aqui, e eu tenho um caminho até um certo vértice V, que é o vértice da iteração atual, tá? Por escolha. Estou falando, suponha que tem que sempre ter que ser algum vértice que está saindo da fila, vamos dizer que é o vértice V, que está saindo da fila nessa iteração, né, que foi retirado da fila e vai ser explorado agora. E digamos que dist V é igual a K. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui, de novo, deixa eu pegar uma outra cor, é que o comprimento desse caminho é igual a K. Não tem nada de especial com o K não, tá, gente? É só para eu não precisar ficar falando dist V toda vez que eu for comparar, né? Quando eu for dizer que alguém é maior ou menor do que o dist V, eu falo que é maior ou menor do que o K. Fica mais simples a argumentação. Mas tá legal. Então, eu tenho aqui que dist V é igual a K. E daí eu vou analisar os vizinhos de V. Né? Lembra, eu quero mostrar que a hipótese de indução continua válida. Só que, se tiver um vizinho de V, sei lá, um vizinho de V aqui, J, na falta de nome melhor, que já foi encontrado anteriormente, o V vai fazer alguma coisa com ele? Não vai, né? Se eu olhar aqui, quando eu olho um vizinho meu aqui, eu só atualizo a distância dele se o dist dele era mais infinito. Então, eu só posso quebrar alguma coisa, vamos dizer assim, só tenho que me preocupar com o caso em que aquele vértice ainda não foi visitado. Perdão, ainda não foi encontrado, ainda não teve sua distância atualizada ali para diferente de mais infinito. Tá?
qualquer vértice que já foi encontrado antes disso, pela própria hipótese de indução, veja como ela me salva aqui, né? Pela própria hipótese de indução, qualquer vértice encontrado anteriormente já está com a sua distância correta. Então eu não vou mexer nele e está tudo bem. Ele já estava certo pela hipótese e não foi modificado. Então a minha preocupação é, encontrei um vértice W aqui, né? Encontrei um vértice W que é vizinho de V, tá? Que o V alcança, e daí eu vou fazer dist W igual a K mais 1. Então eu vou colocar aqui dist W igual a K mais 1. Como eu tinha comentado antes com vocês, argumentar que existe um caminho de comprimento K mais 1 até o W é tranquilo. É óbvio, é por construção. Né? Existe um caminho de comprimento W, de comprimento K até V, e com mais um salto eu chego no W. Então, com certeza, existe um caminho de comprimento K mais 1 até o W. O problema é, será que isso é mínimo? Essa que é a questão que a gente quer resolver. Tá? E vamos pensar aqui, como que isso poderia não ser mínimo? Tá? O que podia acontecer é o seguinte. Imaginem, aqui deixa eu pegar uma outra cor aqui. Imaginem que tivesse um caminho aqui até um determinado vértice U, que também alcança W. E dist de U fosse menor do que K. Se dist de U é menor do que K, dist de U mais 1, que é o comprimento desse caminho concatenado com esse arco, vai ser menor do que K mais 1. Nesse caso, se existir esse U, né, se esse cara existir, quer dizer que eu não tenho o caminho mínimo corretamente calculado. Tá? Então, existir um caminho de comprimento K mais 1 até W, beleza, isso existe. Mas ele ser mínimo é o problema, e ele pode não ser mínimo se existir um U com essas características. Um U que está mais perto do S do que o próprio V e que tem arco para o W. Tá claro? Essa é a nossa preocupação. Só vou patinar um pouquinho aqui, eu vou preencher, para a gente ir cuidadoso aqui, a parte intermediária do texto, meio que falando coisas que a gente já estava discutindo aqui. Tá? Então, o nosso objetivo é mostrar que K mais 1 é a distância, né? Ou seja, é o comprimento. Quando eu falo que é a distância, implicitamente estou dizendo, é o comprimento do caminho mínimo, não de um caminho qualquer, de S até W. Pela hipótese de indução, a gente tem um caminho de S até V com comprimento K, que a gente já construiu ali. Portanto, existe um caminho de S até W com comprimento K mais 1. Mas como que a gente garante que esse caminho é mínimo? Né? Ou, de modo semelhante, por que não pode haver um caminho de comprimento menor? Como eu já argumentei, para haver um caminho de comprimento menor, teria que ter um Uzinho com essas características. Vamos, então, dar um passo atrás. Tá? Deixa eu me defender aqui, tá? Porque se sair bom, vai ser a nossa sorte. Eu gosto bastante das demonstrações de algoritmos que eu apresento para vocês nesse curso. Dito isso, essa é a que eu menos gosto. Eu sempre acho ela extremamente enrolada. Tá? Eu não sei se eu sou bem sucedido em explicar as outras, mas as outras eu acho muito bonitas e interessantes. Às vezes, né, no dia eu me enrolo para apresentar, acontece. Mas eu acho elas bem encadeadas. Essa eu sempre acho muito enrolada. Tá? Então vamos ver se a gente vai contra a regra e consegue ter mais clareza do que costuma acontecer com essa demonstração. Feito esse disclaimer, tem uma coisa legal nessa demonstração e no jeito que a gente vai construir ela aqui, que pode ser utilizado para além dessa demonstração, que é o seguinte. Às vezes a gente chega num beco sem saída numa demonstração, e o que a gente pode fazer, especialmente numa demonstração por indução, é voltar e fortalecer a hipótese de indução. Tá? Isso não é uma coisa óbvia, mas é uma coisa que é bom a gente ter ciência, porque demonstrar coisas em algoritmos, em outras áreas, demanda muita tentativa e erro. Então, às vezes, a gente parte de uma hipótese de indução que é boa, tá? Eu digo para vocês, essa hipótese não é ruim. Essa hipótese não está falando besteira, ela está falando algo bem razoável, algo que o algoritmo de fato mantém. No entanto, olha o problema dela. Ela está falando que para todo vértice encontrado, até o início da iteração atual, eu calculei corretamente a distância desse cara. Mas nota que ela não falou que eu encontrei todo mundo que tinha uma certa distância. Percebem?
Para que esse U aqui não me atrapalhe, eu precisava garantir que todo mundo, por exemplo, com distância menor do que a de V, e se a distância do V é K, todo mundo com distância menor do que K, né, já tinha sido encontrado anteriormente. Para garantir que não pode ter um muda no sopa lá, um vértice com essas características que eu ainda não explorei, depois eu encontro ele e falo, caramba, se eu tivesse encontrado você antes, eu teria colocado a distância correta no W. Percebem que é esse o problema que eu posso ter? Tudo bem? Então, é isso que eu quero, é isso que eu não quero que aconteça. Só que a minha hipótese de indução está fraca, ela não está resolvendo isso, porque ela está me dizendo que até o início da iteração atual, todo mundo que eu encontrei tem a distância correta. Mas eu não sei quem eu encontrei e quem eu não encontrei. E eu vou então fortalecê-la. Tá? Eu vou colocar uma informação a mais que vai me ajudar aqui. Eu vou até marcar aqui como isso sendo aqui fortalecendo a hipótese de indução. E o que a gente vai fazer nesse fortalecimento da hipótese de indução? A gente vai afirmar que não só todo mundo que eu encontrei está com a distância correta, mas eu vou afirmar aquela característica que eu já tinha dito para vocês que a gente espera da busca em largura, que é explorar em camadas, que é explorar os mais próximos, encontrar os vértices mais próximos antes dos mais distantes, certo? A gente já tem essa intuição de que isso deve ser verdade. Eu vou colocar isso na minha hipótese de indução. Então eu vou dizer aqui que eu vou supor, na hipótese de indução, que os vértices são encontrados em ordem crescente de distância. Quer dizer, não só todo mundo que eu encontrei está com a distância correta, mas como eles são encontrados em ordem crescente de distância, pela hipótese agora, se eu estou numa iteração com um cara que tem distância K, que é no caso do V, tem distância K, todo mundo com distância menor do que K já tem que ter sido encontrado. Porque os vértices são encontrados em ordem crescente de distância. Então, se o V foi encontrado, certamente todo mundo com distância menor do que ele já foi encontrado antes. Ok? Então, foi esse fortalecimento que eu fiz aqui. E esse fortalecimento, de fato, vai me ajudar, tá? Respondendo essa pergunta, por que não pode haver, por que não pode existir, não pode haver um caminho de comprimento menor? Né? Por que isso? Basicamente, esse U não vai poder existir, porque, vamos falar o argumento primeiro, depois eu formalizo, né? Se o U existisse, tá? Se o U que podia me dar problema existisse, olha o que acontece. A distância dele tinha que ser menor do que K. Mas como eu estou explorando um cara, o V nessa iteração que tem distância K, pela hipótese de indução, todo mundo, desculpem, pela hipótese de indução, todo mundo com distância menor do que K já foi encontrado. Mais do que isso, tá? Tem um argumento a mais ali. Isso junto do comportamento do algoritmo, porque lembra da fila? A fila me garante, vamos voltar para o pseudocódigo aqui, que no momento em que um vértice é encontrado, né, no instante que ele é encontrado, em seguida ele é inserido na fila. É 1 para 1. Né? Se ele foi encontrado, ele é inserido na fila. Então, se os vértices são encontrados em ordem crescente de distância, eles também são inseridos na fila nessa mesma ordem, em ordem crescente de distância, e são visitados em ordem crescente de distância. Concorda? A fila não troca a ordem de ninguém. Isso quer dizer que se eu estou visitando o vértice V, que tem distância K nessa iteração, o vértice U, que tem distância menor do que K, deve ter sido encontrado, entrado na fila e saído da fila para ser visitado antes dessa iteração. Se ele saiu antes, ele já deveria ter achado o vértice W. Então, a conclusão é que o próprio fato de que o W, até esse momento, não foi encontrado por ninguém, atesta, tá, que não existe um vértice U
mais próximo de S que poderia encontrá-lo. Ok? Então, esse é o argumento. Se existisse, esse cara teria que ter sido encontrado, entrado na fila e eventualmente saído da fila para ser visitado antes, e já teria marcado o W, já teria colocado uma distância no W. Então, esse cara não pode existir por conta disso. Vamos só formalizar essa ideia. Tá? Então, colocando aqui, se existir um vértice U aqui com um arco UW, que é esse arquinho que a gente desenhou ali, com um arco UW, e distância de U aqui, distância de S até U, menor do que K, o que vai acontecer? Então, pela hipótese de indução fortalecida, tá? Eu tô usando aqui a parte em que ela foi fortalecida. Pela hipótese de indução fortalecida. Lembrando vocês, esse foi o fortalecimento, né? Supor que os vértices são encontrados em ordem crescente de distância. Então, pela hipótese de indução fortalecida, U teria sido encontrado antes de V, né? Porque o V tem distância K, então o U teria sido encontrado necessariamente antes dele. Daí, pelo funcionamento do algoritmo, entre parênteses, comportamento da fila, né, que nunca inverte ninguém, nunca inverte a ordem de ninguém. Então, pelo funcionamento do algoritmo ali, decorrente do comportamento da fila, U seria visitado antes de V e teria encontrado W antes da iteração atual, o que é um absurdo. Tá? Absurdo no sentido de prova por contradição mesmo. Eu não falei explicitamente, mas no fundo foi isso que a gente fez. Né? Eu meio que supus que pudesse existir um carinha aqui que me atrapalhava, que quebrava a minha demonstração, mas a gente mostrou que, olha, se esse cara existe, isso viola a hipótese de que o V encontrou o W. Mas eu estava supondo isso, né? Como eu falei para vocês, se o V não encontrasse ninguém novo, nada mudou, então pela hipótese de indução está tudo valendo. Só pode quebrar algo quando o V encontra o W, mas quando o V encontra um cara novo, a gente acabou de demonstrar que não pode existir ninguém que atrapalhe isso, né? Ninguém que tenha um caminho mais curto para esse cara que não tenha sido explorado. Tudo bem até aqui, gente? Essa parte, eu falei que essa prova é mais chatinha, né? Essa parte não é trivial, mas não é a parte mais chatinha. A parte mais chatinha é que tudo tem um preço, gente. E vocês devem se lembrar disso, tá? Tudo tem um preço. A gente fortaleceu a hipótese de indução, né? Acontece que como funciona a demonstração por indução? Eu tenho que mostrar que a minha hipótese é restaurada no final da iteração, né? Um passo, o passo da indução, eu parto da minha hipótese de indução, mas eu tenho que mostrar que no fim, para K mais 1, para a próxima iteração, né? Para o próximo natural, a minha hipótese de indução foi restaurada. Quando eu fortaleço a minha hipótese de indução, eu tenho uma coisa a mais para demonstrar que vai ser restaurado. Tá? Ou colocando de outra forma, a gente supôs duas coisas na hipótese de indução. Que todo vértice encontrado tinha sua distância corretamente calculada até o início daquela iteração, e que todos os vértices, até o momento, tinham sido encontrados em ordem crescente de distância. A gente acabou de demonstrar, tá, com essa figura e mais essa argumentação, a gente acabou de demonstrar que quando, numa certa iteração, na iteração atual, eu encontro um novo vértice, a distância dele é calculada corretamente. Mas eu ainda não demonstrei que os novos vértices encontrados, o W, por exemplo, foi encontrado em ordem crescente de distância.
Tá? Então eu tenho que demonstrar essa parte aqui. Eu tenho que mostrar que a minha hipótese de indução inteira, inclusive a parte fortalecida, foi restaurada. Tudo bem? Tá? Essa parte é mais sutil, às vezes a gente não entende por que tem que fazer isso. Mas pensem de modo genérico, sabe? Se a minha hipótese de indução era A, tá? Era uma propriedade A, eu tenho que mostrar que, olha, no fim da iteração A foi restaurado. Se eu fortaleço ela e falo, não, agora eu vou supor que vale A e B. Não basta eu mostrar que no fim da iteração está valendo A. Eu tenho que mostrar que vale A e B, né? Se eu supus mais, eu tenho que mostrar mais. Tá claro? Curiosamente, essa mesma lógica vale para estruturas de dados e algoritmos, tá? Quando você faz algo que chama augmenting a data structure, né, que é aumentando uma estrutura de dados, colocando um campo adicional, alguma informação adicional ali para facilitar alguma outra operação, você tem que lembrar de manter aquilo. Tá? Um exemplo clássico, sabem árvores binárias de busca? Já estudamos isso aí, né? A gente estudou elas, mas mais preocupado com o balanceamento, a gente não falou muito de operações que, por exemplo, encontrar o posto de um elemento, o rank de um elemento. Tá? Quando eu quero encontrar o posto de um elemento, o rank dele numa árvore binária de busca, com eficiência, eu tenho que aumentar a estrutura de dados, eu tenho que colocar um campo adicional nas células daquela estrutura para armazenar o número de elementos que estão debaixo daquela subárvore, para calcular rapidamente o posto de algum elemento no meio da minha busca. Tá bom? Assim, se vocês já estudaram posto, provavelmente vocês viram isso. Mas acreditem em mim no momento, teria que fazer isso. O preço tá legal, ter esse valor lá me permite calcular o rank, calcular o posto mais rapidamente, com mais eficiência. Porém, quando eu fizer uma inserção ou uma remoção, eu tenho que lembrar de atualizar o posto, senão ele fica desatualizado e é uma informação que não vai me ajudar. Tá? Então, cada vez que você aumenta uma estrutura de dados ou um algoritmo, você tem que lembrar de manter aquela informação que você está aumentando, aquela comodidade que você colocou. Cada vez que você fortalece uma hipótese de indução, você tem que lembrar de demonstrar que toda a sua hipótese fortalecida é verdadeira depois no passo do algoritmo. Tá claro essa ideia geral? Porque essa ideia transcende essa demonstração, por isso que eu estou enfatizando, tá? Lembrem disso para trabalhos no geral que vocês fizerem com algoritmos e demonstrações e coisas do tipo, beleza? Vamos então encarar especificamente isso aqui, tá? Qual é o problema que pode acontecer aqui? O problema é que eu descobri um W, podia ser mais do que um, tá? Mas eu descobri um elemento aqui, né? Eu encontrei um elemento e atribuí a ele distância k mais 1. Se eu quero que continue valendo a hipótese fortalecida aqui de que os vértices são encontrados em ordem crescente de distância, eu tenho que garantir que todos os vértices, olha só, não é com relação ao W, simplesmente como a gente estava fazendo até agora. Todos os vértices que tinham distância menor do que k mais 1 já têm que ter sido encontrados. Porque se algum vértice com distância menor do que k mais 1 não foi encontrado e for encontrado numa iteração futura, isso vai quebrar a monotonicidade da descoberta dos vértices, concorda? Pô, eu descobri um cara agora com distância k mais 1, eu descubro um outro com distância k menos 1 depois, deu ruim, né? Não tô, eu dependo de que seja verdade, aquela coisa, eu dependo de que eu estou explorando o grafo em camadas para que a minha prova inteira funcione. Então eu tenho que restaurar essa propriedade. Tá claro? E como que pode acontecer esse fato, né? Esse fato terrível aí de no futuro ter um outro cara que tem distância menor do que K e que não foi encontrado. Vamos verificar se pode acontecer. A figura sempre ajuda, né? Então eu vou pegar aqui uma outra cor. Vamos dizer aqui que eu já usei U, já usei V, já usei W, sei lá. Na falta de inspiração, vou usar J aqui. Vamos dizer que eu tenho um vértice J aqui que tem distância K. Tá? Então, por alguma infelicidade, não foi calculado ainda, tá? Esse cara, vou dizer que eu ainda não encontrei ele, mas vamos dizer que a distância dele, do J, é igual a K. Poxa, se esse cara ainda não foi descoberto e ele tem distância igual a K, ele vai me dar problema, né? Porque ele vai quebrar a monotonicidade. Acabei de encontrar um cara com distância K mais 1, daí depois no futuro encontro um cara com distância K, quebrou minha hipótese de indução. Vamos analisar o que precisa acontecer para que esse cara tivesse distância K e não tenha sido descoberto ainda, né? Ainda não tenha sido encontrado. Bem, primeiro que tem que ter alguém que alcança ele, né? Então vamos dizer que tem um determinado vértice I que alcança esse vértice J aqui.
Poxa, se o caminho mínimo que vai até o J passa pelo I. Um caminho mínimo que vai do S ao J passa pelo I. Né? Tudo bem? Estamos juntos? Tudo bem? Tá? Então, se o J aqui tem distância K, né? Ou se a gente quiser ser mais genérico, tá? A gente pode ser também, a gente pode dizer que o J tem distância menor ou igual a K. Né? Qualquer distância menor ou igual a K já vai me dar problema. É, então, se o J tem distância menor ou igual a K, o I vai ter que ter distância ainda menor. Deixa eu pegar uma outra coisinha aqui para o I, mas seria isso aqui, né? Dist do I tinha que ser menor ou igual que K menos 1. Tá? Mas acontece, e aí que vem a minha salvação, que a gente tem justamente na hipótese fortalecida a suposição de que os vértices são encontrados em ordem crescente de distância. E a gente sabe que na iteração atual, quem que saiu da minha fila? Portanto, já foi encontrado antes, né? Foi o V que tem distância K, certo? O vértice V tem distância K. Então, pela hipótese de indução, todos os vértices que foram encontrados antes do V, desculpa, todos os vértices que têm distância menor do que a do V, de distância menor do que K, foram encontrados antes do que ele. Ok? Eu tenho esse ponto de firmamento ali. Olha, eu sei que o V acabou de ser encontrado e tinha distância K. Pela minha hipótese, todo mundo que veio, que tinha distância menor do que K, já foi encontrado antes. Então, qualquer I que possa me dar problema, né? Que qualquer I que alcança um J que poderia me dar problema, que tem distância menor ou igual que K menos 1, tem que ter sido encontrado antes do V, portanto, teria que ter entrado na fila e saído da fila antes do V, porque, de novo, o comportamento do algoritmo ele não muda a ordem. Então, nesse caso, o J já teria sido encontrado antes, antes da iteração do V em que eu encontro o dado. Tá? Então, a lógica aqui do argumento é que esse cara que podia me dar problema, esse J que está a uma distância menor ou igual a K, ele tem que ser alcançado por alguém que com certeza, um alguém no caso I, que com certeza foi encontrado, entrado na fila e visitado antes do V. Então, com certeza, esse J não vai ser encontrado no futuro, ele já tem que ter sido encontrado no passado. Tudo bem a ideia, gente? Então, vamos formalizar isso aqui para finalizar a demonstração. Tá? Então, vou até marcar aqui. Pagando o preço pelo fortalecimento da hipótese de indução. Então, essa parte aqui é para a gente fechar isso aqui. Como o W é o W que a gente encontrou nessa iteração, tem dist W igual a K menos 1, o que a gente quer? Temos que mostrar que todo, vou até colocar o nome lá, todo vértice, opa, J com dist J menor ou igual que K, né? Ou, colocando de forma, com dist J menor do que K mais 1, foi encontrado antes da iteração atual. Para J
ter dist J menor do que K mais 1, é preciso que um vértice I com distância ainda menor, né, com distância menor do que K, com dist menor do que K, o alcance. Mas, pela hipótese de indução, que me diz que todo mundo é encontrado em ordem crescente, né? Pela hipótese de indução e pelo comportamento da fila do algoritmo, que nunca inverte a ordem entre os encontrados e os visitados, né? Da fila do algoritmo, o que nós temos? Pela hipótese de indução e pelo comportamento da fila do algoritmo, temos que todo I com dist menor do que K foi encontrado e visitado antes de, antes de V ser visitado na iteração atual. Tá? Então, acabou que os dois argumentos, embora distintos, têm muita semelhança, né? Aqui, meio que eu implicitamente supus que tinha um vértice U que me dava problema, né? Que alcançava o W, tinha uma distância menor, e a gente mostrou que isso não podia acontecer usando a hipótese de indução fortalecida. Aqui, a gente falou, olha, se existir um J que me dá problema, um J que tem uma distância menor do que K mais 1 e que ainda não foi encontrado, tem que ter um I com distância menor do que K. Mas pela hipótese de indução, todo mundo que tinha distância menor do que K já foi não só encontrado, mas visitado antes do V sair, né? Antes do V sair da fila. E, portanto, toda essa galera já foi visitado, já foi explorado, e o J teria que ter sido encontrado antes, recebido sua distância antes. Isso quer dizer que a gente demonstrou aqui, não apenas, tá? Graças ao fortalecimento da hipótese de indução, a gente demonstrou não apenas que o nosso algoritmo calcula as distâncias corretamente, mas que aquela intuição de que ele explora o grafo em camadas está provado, ele realmente explora o grafo em camadas. Ele nunca vai encontrar alguém com distância K mais 1 antes de ter encontrado e jogado na fila todo mundo com distância K. Tá? Então, temos essa confiança sobre o comportamento do nosso algoritmo. Com isso, a gente fechou essa demonstração aqui, tá? Inclusive com essa parte do pagando o preço aqui pelo fortalecimento da hipótese de indução, vou fazer assim ficar mais claro. Só para fechar, gente, já que não estamos estourando o horário excepcionalmente, sempre acho estranho quando isso acontece, aqui nós temos a implementação do nosso algoritmo. Embora a gente não esteja estourando horário, eu não vou passar com detalhes aqui, porque eu acho que é um bom exercício para vocês. A gente já viu muito pseudocódigo para código, pseudocódigo para código. Eu vou passar em diagonal aqui, e para ver os detalhes vocês olham depois. Não é tão diferente do que a gente já viu para busca em profundidade, por exemplo, e tal. O que eu vou chamar a atenção para vocês aqui, olha, eu estou realmente implementando esse algoritmo, tá? Vocês vão ver que vai ter a parte em que a gente marca todo mundo como não encontrado, por exemplo, tá? Aqui, por exemplo, que a gente está marcando todo mundo como não encontrado e depois marca a origem como distância zero. Olha só, aqui eu escolhi menos 1, em vez de mais infinito, né? Em vez de colocar um inteiro grandão, eu usei menos 1. Isso aí é detalhe de implementação. Vejam que depois eu vou ter que tratar essa forma. Eu tenho que verificar, quando eu quero verificar nesse ponto aqui, ó, se dist w igual a mais infinito, no fundo o que eu estou verificando é se dist w a distância original, aquela que eu coloquei como marcador, né? Então, nessa implementação, vocês vão ver que eu vou verificar justamente, olha, se dist w igual a menos 1, para saber que o cara não foi visitado. Então, façam suas convenções, mas sejam consistentes com elas, né?
Tudo bem? Tem claro isso? Fora isso, eu usei uma fila aqui implementada numa biblioteca que eu leguei lá de AED1, tá? Vocês devem ter visto em AED1 implementação de fila, é, quase todos vocês, né? Devem ter visto implementação de fila. É uma estrutura de dados básica, embora bem importante, mas quando a gente faz aqui aqui eu não quis implementar ela aqui para não deixar o código todo poluído, então eu usei aqui uma biblioteca de uma fila que eu tinha implementado de lá, mas é só uma fila simples, nada demais, tá, gente? É, e daí, vamos ver o que mais destacar. Basicamente isso, né? Esse laço aqui é o laço da fila, esse é o laço em que eu estou visitando os vizinhos, né? De novo, podem ver que é uma implementação com lista ligada, tá? É, e aqui eu devolvo no dist os valores. Vale observar, pelo exercício, além de olhar para esse código para entender, né, que ele está casando bem com o pseudocódigo, voltando um pouquinho mais, aqui a gente fez uma análise de eficiência no pseudocódigo, né, em que eu passei com vocês os detalhes. Refaçam essa análise de eficiência aqui no código agora, tá? Vejam, porque se o código ali é uma implementação daquele pseudocódigo, a análise deve meio que dar na mesma. Mas é bom que vocês exercitem fazer a análise. Então vejam ali quais laços a gente está fazendo, quanto que custa cada laço e tal, tá bom? Então façam a análise dele, tanto para entender o que ele está funcionando, quanto para analisar a eficiência. Além dessa questão da análise de eficiência, que eu deixo aí como um exercício, entre aspas, aí para vocês, tem esse quiz número 2, tá? Que ele não é específico, particularmente aqui da busca em largura, embora trate dela um pouquinho, ele é mais para vocês compararem, voltar àquela comparação que a gente fez lá no início da primeira aula de grafos, entre a questão da implementação do grafo como lista de adjacência, listas de adjacência ou matriz de adjacência. Tá? Então ele brinca aqui com isso, ele fala, olha, considera que você tem aqui uma rede social com 10 a nona vértices e 10 ao cubo arestas por vértice em média, né? Esse é o número médio, grau médio dos vértices ali, e pergunta como que seria um cálculo de distâncias a partir de um certo vértice de origem, qual que seria a eficiência se tiver implementado como matriz de adjacência versus listas de adjacência, para vocês compararem. Tá? É bem interessante para ver como a escolha de qual estrutura vai representar seu grafo pode tornar viável ou não aquela implementação. Tá? Então é um exercício interessante para vocês fazerem. Além disso, aqui é meio exercício, meio para facilitar a vida de vocês, tá? Caso um trabalho prático futuro aí envolva grafos, não sei, vai que, né? Aqui, para vocês não ficarem apanhando de leitura de grafos, tem várias funçõezinhas para ler grafos. Algumas mais, outras menos eficientes, mas isso deve ajudar vocês aqui. Olha, tem leituras vindo de padrões distintos, tá? No caso, eu tenho 3 códigos curtinhos aqui sobre leitura de grafos. Fica o convite aí para vocês olharem com calma, simplesmente porque entender código ajuda, né? É uma habilidade que é bom vocês adquirirem, mas além disso, tem 2 motivos particularmente úteis para vocês. Um, que vocês podem fazer o quiz 3 aqui, que é comparar a eficiência dessas funções. Então, de novo, já aproveita elas para entender o que estão fazendo e analisar a eficiência. E o outro que, se vocês entenderem elas, uma delas deve servir para vocês, se vocês forem fazer um trabalho prático cuja entrada é um grafo, já vai ser mais fácil. Vocês não ficam brigando com a parte de leitura de arquivo, leitura dos dados. Tá? Então, é um assunto que, se vocês estudarem, só vai ajudar vocês depois, vai trazer conhecimento para vocês e ainda pode ser útil aí para um trabalho. Tá legal? Então, eram essas as últimas coisas que eu queria acrescentar. Alguma dúvida? Alguma coisa? Então, tá bom, gente. Por hoje é isso. Boa semana para vocês.